Livro 3, lição 31. Dois temas aqui no Focus, na página 15. Primeiro, Past Participle e o segundo, Passive Form, Introduction. Direto no Grammatical Preview, você vê aí na página 15 que o Past Participle nada mais é do que aquela terceira coluna que aparece na listagem de verbos irregulares que nós vimos lá na lição 25 no livro 2. Então, o que é Past Participle? É a terceira forma daquela coluna. Então, vamos pegar um exemplo. Cantar, cantei, cantado. Ou jogar, joguei, jogado. Ou escrever, escrevi, escrito. Então, essa terceira forma, jogado, cantado, escrito, isso é o Past Participle. E essa estrutura básica participa ou é um componente importante das seguintes estruturas, como você vê aí na página 15. Passive Voice, the window was broken yesterday. Então a janela foi quebrada ontem, olha a forma broken. Assim também como nas conjugações de tempo perfeito, os perfect tenses. Veja aí um exemplo do past perfect. They had broken the window before. Eles tinham quebrado a janela antes. O broken novamente aparece e também pode ser utilizado na forma de um adjetivo. The window is broken now. Ou a janela está quebrada agora. Especialmente as voz passiva e as conjugações com perfect tenses, você vai ver sempre essa terceira coluna participando como um ingrediente. E nesta lição nós vamos trabalhar com a ideia do primeiro exemplo aí da voz passiva. Nós já vamos falar já na página 16. Só para terminar a página 15, veja aí que quando no final da página, the past participle for regular verbs has the same form as the simple past. Ou seja, o participio passado quando os verbos são regulares, e obviamente eles não estarão naquela lista lá do livro 2, na lição 25, então são aqueles que têm terminação ed, estão lembrados? Lá no mesmo livro 2, na lição 24, nós falamos sobre isso. Olha alguns exemplos aqui. Work, worked, worked. Você nota que o simple past form e o past participle form são a mesma coisa. Daí o seu nome de regulares, inclusive. O infinitivo de arrive vai ser o quê? Arrived, a segunda coluna, e arrived, da mesma forma, a terceira coluna. Play, played, played. Ok? Vamos então ver uma coisa mais prática, a aplicação do past participle dentro da construção da voz passiva. Então vá para a página 16 e antes vamos entender o que é a voz passiva. Como diz a definição aí na página 16, a voz passiva é um rearranjo da ordem das palavras em uma determinada sentença quando estamos expressando uma ideia. Como é que é esse rearranjo? Bom, primeiro vamos ver como é que habitualmente a gente se comunica. Temos um exemplo aí na voz ativa. The waiters serve dinner from 7 to 9. Ou seja, os garçons servem o jantar das 7 às 9. Essa é a maneira habitual. Sujeito, the waiters, depois vem o verbo principal, serve, e o objeto, dinner, que na verdade é o complemento do verbo serve. Se você disser the waiters serve, você vai falar o quê? Serve o quê? Serve dinner, né? Então essa resposta o quê? Serve what? A resposta a esta pergunta o quê é o nosso complemento direto ou objeto direto. Nesse caso aqui, dinner. Agora imagine você num hotel de férias. Eu lhe pergunto, você está preocupado com os garçons que vão servir ou você está preocupado com o jantar? Qual é o foco da sua atenção, do seu interesse? Evidentemente que é o jantar, não é isso? Mas você nota que na nossa sentença nós temos jantar numa posição secundária, né? Nesse caso, a posição do objeto é sempre depois do verbo. E aqui temos os garçons, que não têm a menor importância para nós, vindo lá no início da sentença, que nós podemos chamar uma posição de destaque. Ora, veja, aquilo que é nosso interesse está numa posição secundária. Aquilo que não nos interessa está numa posição de destaque. O que é que a gente faz para corrigir isso? Como é que a gente muda a ênfase através do posicionamento? Muito simples, nós vamos pegar aquilo que nos interessa, que no caso aqui é jantar, dinner, e vamos trazer aqui para frente, no início da sentença, porque
é onde você vai ter mais ênfase, mais visualização. É como se fosse a primeira página de um jornal. A manchete lá na primeira página é o que chama a nossa atenção. Uma revista, né? A capa da revista é o que chama a nossa atenção. Então, imagine como a gente começa a ler da esquerda para a direita, nós vamos pegar o objeto dinner, que é o objeto da nossa atenção aqui, né? É o que nos interessa, vamos colocar lá, dinner. Mas para manter a mesma ideia que nós tínhamos originalmente, afinal de contas nós mudamos a posição, não é isso, da palavra? Nós vamos ter que fazer algumas adaptações. E quais são elas? Muito simples, lembre-se, toda voz passiva tem verbo to be. Então nós vamos encaixar o verbo to be. Mas de que maneira? Nós vamos encaixar o verbo to be, dinner, is, na mesma conjugação que nós tínhamos lá na sentença original. O que quer dizer isso? Veja, the waiters serve. Então, os garçons servem. Veja que o verbo está no presente afirmativo, presente simples afirmativo. Pois bem, nós vamos colocar o nosso verbo to be no presente afirmativo. Dinner is, tá? E agora o serve, que é o verbo principal, nós vamos precisar adaptá-lo, colocando na terceira coluna, ou seja, o past participle que nós acabamos de ver na página 15. Como o verbo serve é um daqueles verbos regulares, ou seja, tem terminação ed, nós vamos simplesmente acrescentar o d, que ele já tem o e, né? Então vai ficar dinner is served. Você nota aí que o is está em destaque, assim como a letra D, ed está em destaque aí na página 16. Dinner is served. E aí, se tiver mais algum complemento, algum resto de sentença, no caso aqui, from 7 to 9, a gente complementa da mesma forma, from 7 to 9. Então, nossa passiva ficou como? Dinner is served from 7 to 9. O jantar é servido das 7 às 9. É isso que normalmente você vai ver na porta do restaurante. Jantar servido das 7 às 9. E não interessa por quem, se é o garçom, se é a garçonete, se é o gerente. Então, a voz passiva, ela é essencialmente isso, é você trocar a posição das palavras, colocando em destaque aquilo que é de interesse, tá? Esse interesse nosso, quando focado no objeto, nós vamos exatamente proceder a essa operação. Então, a voz passiva essencialmente é isso, é deslocar o objeto para uma posição de sujeito e fazer as adaptações necessárias. Ainda no final da página 16, nós vamos ver 5 passos muito importantes para que não tenha erro na caminhada quando você for fazer essa operação, tá? Então, olha aí, 5 steps to change a sentence to passive voice. Ou seja, 5 passos para mudar uma sentença para a voz passiva. E se você seguir esses 5 passos, você rarissimamente vai ter alguma dificuldade, tá? Então, qual é o primeiro passo? Bom, o primeiro passo é você identificar quem é o sujeito, quem é o verbo e quem é o objeto da sentença que você quer alterar na voz ativa. No nosso caso aqui, ó, the waiters era o sujeito, serve o verbo e dinner o objeto. E tínhamos ainda uma restante de sentença ali que era from 7 to 9. Na identificação, é importante dizer ainda o seguinte, parte desse processo é ver se o nosso verbo está no presente, passado ou futuro, qual o tipo de conjugação que ele está, e ainda se ele está na forma afirmativa, negativa ou interrogativa. Por que isso é importante? Por conta da adaptação que nós vamos fazer no passo 3, tá? Mas antes de chegar no passo 3, vamos pular para o passo número 2, que é o quê? Localizado o objeto, no nosso caso aqui, dinner, você vai deslocá-lo para a nova sentença que estamos criando para a posição de sujeito, tá? Feito isso, o passo 3 é encaixar o verbo to be, que não existia, vai passar a existir, porque toda passiva tem verbo to be. Mas em que forma? Afirmativa, negativa, interrogativa? Em que conjugação? Passado, presente, futuro? Muito simples. Lembra da análise que nós acabamos de fazer no passo 1? O nosso verbinho estava na forma afirmativa, negativa ou interrogativa? The waiters serve dinner. É a forma afirmativa. Sim, mas passado, presente ou futuro? Presente simples. The waiters serve. Pois bem, então, presente simples, forma afirmativa, o nosso verbo to be vai ser is, tá? Dinner is. Muito bom. Feito isso, o passo 4 é simplesmente pegar o nosso verbo principal, que é o serve, e colocar na forma terceira lá, o past participle. Portanto, dinner is served. E, finalmente, se tiver mais alguma coisa que foi deixada lá na sentença original, o restante da oração, nós vamos trazer isso na mesma posição.
Então a gente copia o resto da sentença original e abandonamos o antigo sujeito, os garçons, the waiters, a gente deixa de fora. Nossa passiva, portanto, dinner is served from 7 to 9. Muito bom, agora você vai lá para a página 17, se precisar pausa um pouquinho, ouça novamente essa explicação, mas você vai fazer alguns exercícios de voz passiva aqui na página 17, tá? Então olha lá, página 17, exercício 4, give the passive form of the sentences below, follow the example. Então, nosso exemplo ali, ó, Cabral discovered Brazil in 1500. Oh, professor, mas não é 1500? Pode ser se você quiser, mas eu acho que fica mais fácil você dividir, põe uma linha no meio separando o número